A paz do Senhor, igreja. Hoje vamos estar dando continuidade na primeira apostila ainda, na última página, página de número 6. Estaremos falando a respeito de... Falamos na semana passada até a crise política e crises religiosas, né? Não, a crise religiosa a gente não entramos na última aula. Estudo de evangelismo. Os irmãos trouxeram a Bíblia. Doenças, né? Foi em crises religiosas, né? Que eu marquei aqui. Os irmãos estão com a Bíblia, né? Abra em João 3,16. Sim, 3,16, 17. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que não conhece o Senhor, que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Mas observa, quando Deus envia Jesus aqui a essa terra, Deus envia com um propósito, que todas as almas venham a ser salvas. Mas nem todos querem a salvação. A salvação é gratuita, mas nem todos querem. Então Deus faz o projeto dele. Todos aqueles que aceitam Jesus têm direito à vida eterna. Mas quem não aceita Jesus, a Bíblia vai dizer que aquele que não crê no Filho do unigênito, esse já não tem a salvação. Já está condenado. Então, se Deus enviou o seu Filho ao mundo, enviou com um propósito. Se Deus também nos chamou nesta terra para fazer sua obra, nos chamou com um propósito. E qual é este propósito? Hoje a igreja perdeu um pouco do foco, perdeu muito do foco a respeito do que é servir a Deus, servir a Cristo. Muitas das vezes nós falamos que somos amigos de Deus, amigo de Jesus, que Jesus vai dizer que agora somos amigos dele, né? E esquecemos que somos servos. Por quê, meu irmão? Um servo só se torna livre quando paga a sua dívida com aquele que o comprou. E um amigo, ele não tem dívida com ninguém. Então nós temos uma dívida de gratidão com Jesus Cristo. Então, além de servos, somos amigos de Jesus. Somos escravos de Cristo. Paulo se torna um escravo de Cristo. Você vê que o apóstolo Paulo, missionário aos gentios, ele fala que ele é servo de Cristo, não se coloca como amigo de Cristo. É errado se colocar como amigo, não. Mas será que você tem a intimidade que é precisa para ser amigo de Cristo? Será que você ouve os conselhos que o seu amigo te dá, que Jesus te dá? Então, está aí para nossa reflexão esse versículo. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho ao mundo. Na apostila, vamos falar da crise religiosa. Que diz assim: crises religiosas. Disseminação de seitas e grupos religiosos. O mundo já conta com milhares de religiões. Na época de Jesus estava excedendo o ministério terreno, na época que Jesus estava excedendo o ministério terreno, já havia muitas religiões. E foi a respeito delas que o mestre disse: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. João 10:8. Vamos ler lá? E eu vou explicar esse texto a respeito do que o Senhor Jesus estava falando. 10:8. Todos quantos vieram antes dele são ladrões e salteadores. Por que isso? Ele diz assim: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, e as ovelhas não ouviram. Verso 9: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem.
O ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenhas vida e a tenha com abundância. Observa que as religiões na época, tem uma religião, o budismo já existia muito antes de Jesus. Outras crenças, que nem o politeísmo, já existia antes de Jesus lá na Filisteia, no Egito. Os católicos vão dizer que isso não são religiões, são seitas. Eu até concordo com isso, mas para eles são religiões. As religiões que abrangem o mundo, o que quer dizer a palavra religião? Quer dizer religação. Indiferente de quem ele está se ligando, se chama religião. Quem faz as obras para Satanás, ele está se religando com Satanás. Quem faz as obras para Deus, ele está se religando com o Senhor. Então, a religião de Deus é diferente da religião mundana, da religião a qual leva à destruição. Uma religião santa, perfeita e agradável, que nos leva à salvação. Mas aí também requer muito de nós. Aí a gente agora temos que negar a nossa velha natureza. Temos que negar a nossa vontade. Muitas das vezes temos que negar o nosso sono. Ontem, Elane acordou por volta, já era quase 2 horas da manhã. Eu tinha acabado de terminar de preparar alguns slides lá no computador. Aí fui deitar e fui mexer no celular. Né? Fui dormir por volta de umas 3 horas da manhã, 3h30. E depois eu fui pegar a Bíblia de novo, perdi o sono, fui pegar a Bíblia de novo para ler. Fui ler a respeito de Daniel, das visões de Daniel, quando Daniel tem as visões. E eu acho incrível que o homem Daniel, quando ele vai para a Babilônia, ele não vai por vontade própria, ele vai porque o Nabucodonosor leva cativo os príncipes de Israel, os primogênitos de Israel. E ali, aqueles 4 jovens ali ficam separados. Quando Daniel tem a visão, Daniel ele se apavora com o anjo. Aí ele vai falar, eu caí como morto. João também vai descrever lá no Apocalipse, quando ele vê o anjo, ele cai como morto, ele se prostra aos pés do anjo. E o anjo fala, olha, não se prostre perante mim, pois eu sou teu servo. Tem muita gente que adora anjos no dia de hoje. Tem muita gente que venera anjo, o anjo está fazendo isso, esquece. Miguel está fazendo isso, esquece. Miguel só vai lutar pelo povo de Israel. Miguel não luta pela igreja. Eu não sei qual é a classe do anjo que luta pela igreja, mas eu sei que o Senhor dos Exércitos é quem luta pela igreja. O Senhor Jesus Cristo. Sim? Mas assim, irmão, a gente ouviu falar assim, que nós temos um anjo que cuida da gente nos períodos. Sim, tem. Os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, e Satanás ao nosso derredor, bramando como um leão. Mas só que eu não sei qual é a classe. Eu sei que é um anjo protetor. Eu sei que é uma classe de arcanjo. Mas eu não sei o nome dele. Exatamente, que protege e nos livra. E o Espírito Santo sempre nos convence do nosso pecado. Tem gente que acha que é o Espírito Santo que vai te livrar. Não. O Espírito Santo vai te convencer para você não fazer as coisas erradas, para praticar o pecado. Eu, inclusive, estava conversando com um dos irmãos outro dias ali, e ele falou, o anjo Miguel está te protegendo. Eu falei, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Eu já falo logo na lata, para depois não ter dúvida do que tem que ser falado. O anjo Miguel é só para proteger o povo de Israel. Quando Judas vai descrever lá, a sua epístola de Judas, se não me falha a memória, é versículo 9, ele vai dizer que quando o arcanjo Miguel contendia contra Satanás a respeito do corpo de Moisés, não usou palavra de maldição, mas disse, o Senhor te repreenda. Hoje, por muitas das vezes, por falta de sabedoria, inclusive tem pessoas que não sabem nem expulsar demônio dentro das igrejas, obreiros, não sabem expulsar demônios, pessoas mal formadas, quer cargos, mas não quer capacitação. Você vê os cursos que nós fazemos aqui, os estudos que nós fazemos aqui, é para capacitar os membros a se tornarem uns melhores obreiros. Quando um professor ensina, quando alguém ensina a um aluno, é para que aquele aluno venha se tornar melhor do que ele. Não venha só ficar comendo daquilo que ele está ensinando. Quando eu estava estudando lá em São Paulo, eu procurava sempre fazer minhas pesquisas, sempre meus estudos dentro de casa. E antes de meu computador queimar, eu tinha o meu HD cheio de estudos, minhas pregações estavam tudo feitas dentro do computador. Hoje eu fiquei relaxado, mas estou voltando devagarzinho de novo para
deixar as coisas de Deus da maneira certa. Mas quando a gente estuda, se você tem sede de pregar o Evangelho, coma a palavra do Senhor, mas busque livros que te dê alternativas, não para você fugir da palavra, mas para que você venha entender o que aquela palavra está dizendo. Que nem tem dicionários aí que tira nossas dúvidas. Vou fazer uma pergunta para os irmãos. O que é sono da indolência? Sono da indolência. Não sabe, né? Hã? Não. Sono da indolência é a preguiça. Sono da preguiça, a pessoa que quer dormir demais. Preguiçoso. Aí Provérbios vai falar, vai ter com a formiga ou preguiçoso? Tem uma outra palavra que eu estava lendo e me chamou a atenção. Quando tem palavras esquisitas na Bíblia, eu vou pesquisar. Palrador, lá em Provérbios. Aí eu fui pesquisar. Tagarela é o pessoal que fala demais. Fala incompulsivamente. Então é necessário que a gente venha estudar, porque muitas das vezes a palavra que está na nossa Bíblia nos dias atuais, não tinha palavras traduzidas para os nossos dias. Essa Bíblia que a gente está foi traduzida de Gênesis até a Primeira Reis, ou foi Segunda Reis, por João Ferreira de Almeida, e quem terminou de traduzir foi um outro escritor. Então, é necessário a gente buscar fontes. Eu queria depois fazer aqui com a igreja um curso de História da Igreja, para os irmãos entenderem como surgiu essa Bíblia em nossas mãos e como foi separada capítulo por capítulo. Mas mais para frente eu vou conversar com o pastor para ver se ele autoriza a gente estar fazendo isso aos domingos. Eu gosto muito de história da igreja, eu sou fascinado por histórias. Eu gosto muito de coisas, material histórico, eu gosto muito. João, a gente lemos lá em João 10:8, né? Que diz assim: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. As seitas que existiam naquela época, e até mesmo os grupinhos que já existiram ali antes de Jesus, é tanto que o próprio Gamaliel, ele vai dizer para Caifás que aquele que faz a obra, aquele que não que vai fazer a obra por força do homem, essa obra não prosperará. Mas aquele que faz por Deus, a obra avançará. Para Gamaliel não ir contra, para Caifás não ir contra Jesus. Então já existia muitas pessoas dizendo que era o Cristo antes de Jesus chegar aqui, dizendo que era o Messias antes de Jesus chegar até Israel. Então Jesus vai falar: todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas minhas ovelhas não deram ouvido. Vamos falar a respeito de doença. Essa doença que está atrelada também aos últimos dias. Mateus 24, 7. Isso. Porquanto se declarará a nação e haverá muitas espécies, terremotos em vários lugares. Vê aí o 8 e 9. 8 e 9. Mas todas essas coisas são ofensivas de todas. Então, nós vamos entregar para seres aproveitados, maltratando, sereis odiados de todas as vezes por causa do meu nome. Então quer dizer que a gente não vai ser amado por causa do nome de Jesus. A gente vai ser odiado constantemente. Sabe qual é o primeiro conflito? Não é em nossa casa, é em nossa mente. O nosso primeiro conflito é em nossa mente. A gente tem uma guerra na mente que é quase insuportável para muitos. É por isso que você vê muitas pessoas desanimando, parando da caminhada de pregação. Eu estava conversando com um jovem ontem, e o jovem falou: olha, eu preguei umas 30 vezes, mas depois me bateu um desânimo. Que eu parei de pregar. Eu falei: meu irmão, aquele que põe a mão no arado, não volte para trás, meu irmão, porque o Senhor não se agrada. Eu falei: meu irmão, você já buscou o batismo com o Espírito Santo? Ainda não. Eu falei: então, como é que você quer fazer a obra? Como é que você quer avançar se você ainda não foi batizado pelo Espírito Santo? Busque primeiro o batismo com o Espírito Santo, que você vai ver que cada dia mais você vai ter desejo de fazer a obra do Senhor.
Quando a gente tem o batismo do Espírito Santo, a gente não se acomoda querendo ficar mais dentro de casa. A gente agora quer ser impulsionado, sempre estar fazendo a obra. A visitação, eu já expliquei aqui, é diferente de selo, de você ser selado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai te usar para fazer uma obra específica, mas porém o Espírito Santo, quando vem habitar em você, cada dia mais você quer consertar as coisas que você vê errado dentro da igreja. Você tem arde um fogo dentro de você, de dentro de nós, que quando a gente vê algo ali que está errado dentro da casa do Senhor, a gente quer tirar. Por que eu falo isso? Jesus, quando ele chegou lá no templo, Jesus viu os cambistas vendendo e trocando dinheiro ali, os cambistas trocando dinheiro e vendendo os animais ali pela moeda romana. Jesus quebra todas as mesas lá, manda os rapazes que estavam vendendo pomba tirar aquelas gaiolas de lá e destrói tudo. Aí para se lembrar o que foi dito pelos profetas, o zelo da tua casa me devorará. E a gente já não estamos mais tendo o zelo da casa do Senhor. Muitos já perderam esse zelo da casa do Senhor. Infelizmente, muitos líderes hoje estão fazendo a casa do Senhor de comércio, vendendo a palavra de Deus, vendendo um pedacinho do céu, vendendo um ar, vendendo feijão. Por isso que a palavra diz que a igreja somos nós. Não, a gente somos morada de Deus e habitação do Espírito Santo. Então, aqui é o local de assembleia. O que é assembleia? Reunião dos santos. Nós somos morada de Deus, que Coríntios vai dizer, e somos templo de Deus e morada do Espírito Santo. Mas só que é o seguinte, quando nós somos morada de Deus e templo do Espírito Santo agora, se a gente errar, o Espírito Santo vai sair de dentro de nós, vai ficar ao nosso lado e nos falando que a gente está errado, para convencer do nosso erro, para a gente voltar às boas obras, para a gente fugir do nosso pecado. Mas poucos hoje, minha irmã, são aqueles que dão voz ao Espírito Santo de Deus. As igrejas lá da Ásia, quando João vai descrever, ele fala, olha, eu conheço as tuas obras, sei que tu é forte, tu guardas o meu nome, mas tenho contra ti. Ele sempre vai falar, tenho contra ti. Principalmente a igreja de Tiatira, tenho contra ti que tolerás a Jezabel, mulher sacerdotisa, que induz os homens a comer dos sacrifícios de idolatria. Então é necessário que a gente venha zelar do que é de Deus. Não como nosso, mas cuidando para Ele. Porque a nossa vida que nós temos não é nossa. É de Deus também. Os filhos que nós temos não é nosso. É de Deus. É Deus que nos dá. Tudo que nós temos é o Senhor que nos dá. Mas a gente fala isso, mas depois chega em casa e faz tudo diferente. Chega em casa e faz tudo da pior maneira possível. É luta constante. Não quer dizer que a gente vai viver 24 horas fazendo tudo o que é certo. Vamos errar, sim, temos momento de errar. Mas temos todo momento de estar pedindo um perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, para que o Senhor possa nos purificar, possa nos limpar e nos transformar. A vida, ela tem duas vias, e o Senhor te dá duas escolhas a cada momento da nossa vida. Tanto se aparecem as bênçãos, quanto se aparecem as maldições. As bênçãos você recebe quando você aceita o que Deus tem para você. E a maldição é quando a gente rejeita o que Deus tem para nossas vidas. Tá bom, minha irmã. Fica em paz. Semana que vem nós estamos aqui de novo. Olha aqui o apóstolo Mateus está dizendo aqui que escrevendo que Jesus disse que nos últimos dias haveria todos os tipos de enfermidades, haveria perseguição, terremoto, coisas que a gente já está vendo já nos dias atuais. Estamos vendo perseguições, estamos vendo terremoto, aqui no Brasil ainda não, mas em Curitiba teve um grupo aí, do lado do Paraná teve um grupo que se levantaram contra a igreja para bater nos cristãos, mas observa que isso tudo é para se cumprir a palavra de Deus. Temos que orar um pelos outros, para que nos seja dada autoridade ao abrir da nossa boca. Paulo sempre falava isso em suas cartas, quando mandava suas cartas. Temos que orar um pelos outros. Hoje em dia é mais fácil eu orar querendo que Deus afaste meu irmão, do que eu orar para que meu irmão venha se aproximar de mim cada vez mais. Hoje em dia o evangelho na casa do Senhor Jesus está muito mudado. Hoje em dia, inclusive o modo de ser evangelizado hoje está muito diferente do que era antigamente.
Antigamente, os irmãos que iam fazer o evangelismo, todos que iam para o evangelismo tinham que estudar antes. Hoje em dia, muitos não querem estudar, mas quando é para sair, quer todo mundo sair. Aí você vê muitos que estão cansados, muitos que dormem, muitos que caem. Por quê? É por causa da Santa Ceia? É porque não se reveste. A Santa Ceia para os judeus, a Páscoa para os judeus é uma vez por ano. A Santa Ceia para a igreja não é ordem consecutiva que seja 12 meses seguidos, mas a gente faz por 12 meses seguidos, porque se alguém perder um ano e um mês, tem no mês seguinte. Os judeus, a Páscoa, quem perdia uma Páscoa ali, teria que esperar um ano, ou então o Senhor falar com o sacerdote para dar Páscoa 2 meses depois para aquele povo. E outra, se tivesse impuro, teria que se purificar primeiro. O que tiver impuro ali, tivesse pegado em defuntos, tivesse com suas vestes sujas, que nem quando a Bíblia fala purificação lá no Antigo Testamento, ele está falando para tomar banho e lavar suas vestes, para não se apresentar perante o Senhor de qualquer forma. A igreja do Senhor também tem que se purificar dos nossos pecados, dos nossos erros, e praticar agora a santidade. Doenças nos tempos atuais: câncer, dengue, contaminações radiológicas, radioativas, enfermidades psicossomáticas, envolvidas pelas circunstâncias acima mencionadas. O homem planteia e se murcha. Isaías 24:4, 4 ao 8. O homem planteia e se murcha. Vamos ler lá o que Isaías vai dizer. 24, do 4 ao 8, que diz assim: a terra planteia e se murcha, e o mundo enfraquece e se murcha. Enfraquece os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos moradores, porquanto transgrediram as leis, mudaram os estatutos e quebraram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Planteia o mosto, enfraquece a vide, e suspirarão todos alegres de coração. Cessou o foguedo das trombetas, acabou o ruído de pulam e prazeres, e descansou a alegria da harpa. Isaías está falando o que aquele povo estava fazendo naqueles dias. Não é diferente do dia de hoje. Nos dias de hoje, esse estudo aqui ele é um pouco mais antigo. Então não tem aqui o vírus como o ebola, e também não tem aqui o vírus do coronavírus, a qual nós temos hoje tivemos no final de 2019 e até 2022 agora. Então tem outras doenças ainda que são perigosas ainda, que nem o ebola. O ebola não tem cura. Não sei como controlar, só a mão de Deus para controlar ele lá pro lado da África, lá para não chegar até aqui no Brasil. Porque o que tem de missionário que vai daqui para lá, mas o Senhor dá livramento de não pegar essa doença. Um vírus mortal que não tem cura. Segundo eu vi relatos de pessoas que perderam entes queridos lá, traduzidos, falaram que pessoas adoeciam e com questão de poucas semanas ou meses falecia com esse vírus ebola. Proporcionando assim uma porta aberta para que os ganhadores de almas testifiquem. Apocalipse 3:8 vai dizer: eis que por diante tinha uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, para que os pecados a respeito de Jesus, testifique para o pecador a respeito de Jesus, o único que pode comunicar a verdadeira paz. João capítulo 14, verso 27.
João 14, verso 27. Para que possa comunicar a verdadeira paz. Por favor. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá, dou como vou atar. Não se turbe os vossos corações, nem se atemorize. Verso 28, ele faz uma promessa para nossas vidas. Ouviste o que foi dito, eu vou e venho para vós. Se amasse, certamente exultarias por ter dito isso. Vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. A paz que o mundo oferece não é a mesma paz que o Senhor nos oferece. A paz que a gente pensa ter lá fora, que o homem pensa ter lá fora, pensa que tem paz, que nem muitos falam, não vou para a igreja porque eu não quero ser repreendido, eu não quero ser corrigido. Eu não quero que ninguém fique me acusando. Mas espero, se a gente não examinar a nós mesmos, se a gente não julgar a nós mesmos, como é que a gente vai ter a certeza de que estamos fazendo as coisas certas? É necessário que a gente venha julgar as nossas atitudes, os nossos atos, constantemente, para ver. O que é um julgamento bíblico? Um julgamento bíblico não é condenação para matar a pessoa. Um julgamento bíblico é uma exortação para que aquela pessoa venha permanecer na fé, no amor e na comunhão com os irmãos. Porque hoje em dia, devido a muitos que têm pouco conhecimento, pensa que o julgamento que a Bíblia fala é que nem o julgamento de um juiz que já bate o martelo ali, já condena aquela pessoa a não sei quantos anos de prisão, jogando ela em uma cadeia. Não. Paulo vai dizer que a gente temos que julgar as coisas concernentes à obra do Senhor. Se não houver quem possa julgar as coisas diante da obra do Senhor, então as coisas daqui da igreja, as coisas da casa do Senhor vai ser levada para um ímpio julgar. E como vai ser esse julgamento? Por mais que ele tenha lei que foi constituída pela Bíblia, mas nunca é de acordo com o que um pastor tem, do que um homem de Deus tem, a respeito do julgamento, porque um julgamento também é para confortar aquela pessoa. Vai julgar, mas não é para matar aquela pessoa, não é para você se afastar daquela pessoa. Ah, meu irmão pecou. Você vai examinar o pecado daquela pessoa, depois vai ver qual é a prática, qual é o tipo de atitude que você vai ter com ela, a repreensão que você vai dar para ela. Não é para matar. Por que Sansão morreu lá cego entre os filisteus? Porque no pacto que Sansão tinha com Deus, ele não poderia tocar em carcaça nenhuma. E Sansão, quando ele vem de Timnat, ele encontra um leão e dentro do leão tinha mel. Ele abre aquela carcaça e tira o mel de dentro do leão. Ele ali já quebrou o pacto com Deus. A segunda vez que ele quebra novamente o pacto com Deus é quando ele revela o seu segredo a Dalila. Pelo pacto que Sansão tinha, Sansão era para se apresentar ao sacerdote. E ali com o sacerdote iria pegar Sansão, iria raspar a sua cabeça, iria tirar todos os cabelos deles e iria deixar ele separado lá, dentro do tabernáculo, dentro do templo, até que as 7 tranças de Sansão crescessem de novo. Uma nova aliança com Sansão de novo. Mas ele se precipitou e não quis fazer o que era correto para ele fazer num pacto de nazireado. Ele não podia tomar vinho. No seu casamento, naquela noite, eles tomam vinho. Então, tudo isso aí acarreta uma série de prejuízos na vida de Sansão. Não é diferente de nós hoje, não. Quando a gente não guardamos os mandamentos do Senhor. Pode falar.
Sim. Eu falei, então, e ela falou, eu falei assim, você lida com o público. Se você chega desse jeito de falar com as pessoas, você está passando as pessoas. Porque, além de a gente ter esse tipo de julgamento, você está falando aí muito bem, né? O que eu falei para ela, o dedo de Deus está para quem está fazendo errado. Não é? Se tiver alguma coisa lá ainda fora, né, algum tipo de julgamento, você tem que se acalmar, orar pelas pessoas, mas na verdade ela tinha alguma coisa com ela mesma, assim, né? Que ela tava, mas como você está falando, é um julgamento saudável, uma coisa que precisa, né? O Esdra, quando ele exorta o povo, quando Esdra vem edificar o templo antes de Neemias, Esdra, ele apresenta ao povo o que era que o povo estava fazendo, né? Porque tem que apresentar qual é o erro do povo para que o povo venha reconhecer e agora venha sair daquele erro. Exatamente. Se o Senhor não falar através dos seus líderes, ele vai falar através de quem? Do ímpio? Porque quando a gente não ouve a voz de Deus através do nosso pastor, Deus vai usar o mendigo lá na rua, Deus vai usar um ímpio para falar com você. Aí você vai dar ouvido, mas não deu ouvido ao pastor aqui dentro da igreja. Porque hoje em dia está assim, não, eu passei ali, o morador de rua falou comigo, mas quando o pastor está pregando aqui, a gente não ouve o que o pastor está falando, a exortação que o pastor está dando. Ah não, foi só a palavra, aquilo ali não tem nada a ver. Tem a ver, para de pensar que aquela palavra que foi pregada aqui é para o teu vizinho, ou é para o teu amigo. Toma para você, não faça que nem Davi não. Davi, quando o Natan vai falar com ele, Davi pensa que é uma pessoa mesmo que estava errado, mas quando o Natan falou, esse homem é tu, Davi, que pecou contra Deus. Quando o Natan vai apresentar a história para Davi, Davi fala, se ira logo e fala, olha, digno de morte é este homem. Aí Natan fala, este homem é tu. A mensagem, a gente temos que ouvi-la e absorvê-la. Não é só por parte, é toda a mensagem. Que Jesus não falava por parte e por ninguém. Falava por parábolas para aquele que não tinha entendimento. Jesus pregava a palavra inteira para todos os ouvidos. Recebia quem tivesse disposto a receber. Que nem ele falou, tem terra que é 30%, tem terra que é 60% e tem terra que é 100%. Então a mensagem que ela é ministrada, Paulo vai falar o que for bom, retém guarda para ti. Mas muitas das vezes o que é bom é a exortação. Mas só que a exortação ninguém quer guardar mais para si, nos dias atuais. Infelizmente. Uma exortação é para edificação da nossa vida. O Senhor repreende alguém sem que alguém esteja merecendo? E Ele repreende porque Ele ama. Não é diferente, não. A palavra do Senhor não mudou. Quem tenta mudar é o homem no meio das histórias. Quem tenta querer acrescentar as coisas de Deus é o homem. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. A Bíblia vai dizer mais que Jesus não veio para tirar nem um tio nem um jota. E por que nós queremos tirar agora? Nós lemos que Jesus é a porta, né? A porta é a medida de um homem. Se ele é a porta, então logo a medida é um homem. Não entrará bagagem, não entrará achismo, eu acho, eu acredito que seja assim. Não é. Eu creio em Jesus Cristo, que Ele é meu Salvador, e apenas. E seguir com Ele. Aí Ele fala também, guarda os meus mandamentos. Tem guardado os meus mandamentos? Se não guardar, vai fazer que nem a passagem que Ele vai falar. Naquele grande dia chegará um e dirá, em teu nome eu preguei, em teu nome eu curei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu restaurei vidas. Ele vai falar, fez tudo isso em meu nome, mas eu não te conheço. É duro, né? Chegar nesse dia aí, você tá trabalhando na obra e chega nessa hora e falar, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Tem algum comentário para fazer até aqui? Até agora não? As mulheradas aí atrás tem algum comentário? Tem algum comentário até aqui?
Vamos falar agora a liberdade total para pregar o Evangelho. Deixa as vossas Bíblias abertas em Atos. Atos 28, 31. Fábio está com uma apostila? Lê esse primeiro tópico para mim, por favor. A liberdade total para pregar o Evangelho. Pregando o reino de Deus, ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Atos 28, 31. Bora ler, vamos ver aqui. Pregando o reino de Deus, e ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Você pode ver que o próprio Lucas vai descrever no livro histórico de Atos que pregue o reino de Deus, ensinando com toda liberdade. Que liberdade é essa? Da carne? É no Espírito. As coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Vamos continuar na apostila e depois eu vou explicar. Embora o regime governamental em algumas nações dificulte a pregação do Evangelho, devemos nos lembrar de que essa proibição não existe na maioria dos países. As portas são abertas. Apocalipse 13. Devemos trabalhar de maneira diferente antes que ela se feche. Ou logo para. Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse? Eu vou abrir aqui em João 9:4. Eu já vou explicar aqui já. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite veio, quando ninguém pode trabalhar. João 9:4, né? Convém que eu faça as obras do Senhor enquanto é dia, e a noite vem, onde ninguém pode trabalhar. Está falando nos tempos atuais agora? A tempo, fora de tempo, Paulo vai dizer que nós temos que fazer, que pregar o Evangelho, né? A todo instante temos que estar fazendo a obra do Senhor. Todo instante. Não tem negócio, eu estou no trabalho, eu estou na escola, se eu estou na faculdade, tem que estar fazendo a obra do Senhor. O que é fazer a obra do Senhor? Muitas das vezes você não precisa estar falando com aquela pessoa diretamente, mas você pode estar clamando a Deus em espírito ali pelaquela alma. Isso aí também é uma obra para o Senhor. Só de você estar intercedendo em espírito pelaquela pessoa ali, não atrapalhando seu serviço, é a obra do Senhor. Tem pessoas que quer fazer a obra do Senhor, mas quer se prejudicar no seu serviço. Eu aconselho a pessoas que trabalham a ser prudentes, ser cautelosas. Que nem eu trabalho em uma área que envolve químicas. Eu jamais vou colocar meu corpo a risco. Não que eu não ame o Evangelho do Senhor, mas eu tenho que ter prudência, que meu corpo é templo de Deus e morada do Espírito Santo. Eu tenho que ter prudência para mim depois não pegar uma enfermidade. E ali eu não deteriorar meu corpo. Agora tem pessoas que vamos supor, quer fazer um jejum. Aquela pessoa vai caindo de produção. E quando você começa a cair de produção no seu trabalho, você está roubando o seu patrão. E Deus se agrada? Quando a gente deixa cair a nossa meta diária por causa do sacrifício espiritual, o Senhor se agrada? Porque Paulo vai dizer, faça para os homens como você estivesse fazendo para Deus, para o próprio Deus. Então temos que fazer o nosso melhor. Tanto para os nossos patrões, que a gente está trabalhando para um patrão, que recebemos que ele paga o nosso salário pelo aquilo que a gente faz, quanto para Deus. Então agora eu não posso mais me ater agora a fazer um sacrifício de um jejum de 8 horas durante o dia
e eu me prejudicar e deixar minha produção cair. É sacrifício de tolo ou é um sacrifício santo e agradável isso aí? É um sacrifício de tolo. Tem pessoas que querem fazer assim, sacrifício de tolo. Faz sacrifício de tolo todo dia e não sabe que está fazendo sacrifício de tolo. Infelizmente é o que está acontecendo mesmo. É o que está acontecendo nos dias atuais. Pessoas querendo sacrificar a Deus, mas de qualquer jeito. Pregando a todo tempo, né? Que nós brasileiros possamos aproveitar a total liberdade que temos em nossa pátria para a disseminação do Evangelho. Devemos sempre guardar, agradecer ao Senhor por isto e não deixar a palavra de Deus presa. 2 Timóteo, capítulo de 9, versículo 2. 2 Timóteo, capítulo de número 9, ou capítulo de número 2, versículo de número 9. Pelo que sofro trabalhos e até prisões como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Pelo que sofro trabalho como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Mas que ela tenha livre curso e seja glorificada. 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Os demais irmãos orar por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada como também entre nós. Pelo Brasil, o Senhor nos abriu uma porta grande e eficaz. 1 Coríntios 16 e 2 Coríntios 2 e 12. 1 Coríntios 16, 9. Diz assim, ó: porque uma porta grande e eficaz se abriu, e há muitos adversários. Porque uma porta grande e eficaz se abriu, e há muito adversário. Que adversários é esse aí? Quando, muitas das vezes a pessoa pensa que é só um adversário físico, né? Quando Daniel estava orando, num propósito de 3 semanas, 21 dias, o príncipe da Pérsia, o rei da Pérsia, impediu o anjo passar. Foi necessário Miguel contender com o príncipe da Pérsia para que o anjo mensageiro viesse trazer a resposta a Daniel. É a respeito do que eu estava lendo na madrugada. Na madrugada. Eu li 3 capítulos rapidamente, assim. Eu falei, vou ler esses capítulos aqui e vou dormir. Porque quando você começa a ler algo que te chama muita atenção, você quer debulhar, né? 2 Coríntios 2,12, que diz assim: ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, abriu-se uma porta no Senhor. Olha o que Paulo vai dizer aqui: ó, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas despedindo-me deles, parti para Macedônia. Está vendo a importância que Paulo dá em ter um companheiro de evangelismo? Em ter uma pessoa para estar caminhando na obra? O Senhor Jesus, quando manda os seus discípulos, ele manda ir de 2 em 2. Nunca manda ir sozinho. Por que será? Hoje o orgulho do homem é que o homem vá sozinho. Ah não, eu vou sozinho porque eu posso, eu conheço mais. Esquecendo que a gente não pode nada se a infinita graça do Senhor não for com a gente. Os irmãos estão com a segunda apostila aí? Vamos dar início aqui. O significado do ide de Jesus é que Jesus determinou a todos nós. Em Marcos 16,15 está escrito assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura.
Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse ide aqui se aplica a quem? E agora, será que a gente temos que só ir quando é obrigado pela liderança? Mas observa que Jesus, quando ele dá essa ordem aqui, ele já tinha ensinado muitas coisas aos discípulos. Jesus já tinha preparado os discípulos para que eles pudessem estar fazendo aquilo que Jesus estava apresentando a eles ali nos momentos oportunos ali que Jesus estava operando. Os discípulos via na prática, estudava na prática. Hoje a gente vê pessoas com ignorância de conhecimento que falam que não precisa estudar para pregar o evangelho. Aí eu vou pegar um texto e vou falar para ele o que quer me dizer esse texto. Um texto mais claro que a Bíblia vai nos descrever, que o homem consegue interpretar da pior maneira possível, é aquele que Jesus fala lá no Monte das Oliveiras. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É o versículo mais mal interpretado que tem na Bíblia. É esse aí. Ah, meu irmão, eu pequei porque a carne é fraca. Até o mundo já usa esse jargão. A própria palavra vai dizer que a carne é fraca. Paulo fala que na minha fraqueza o poder de Deus se aperfeiçoa. Na mesma forma que Satanás vem te atentar na tua fraqueza, o Senhor também vai te dar escape na tua fraqueza e vai te revestir no momento da tua fraqueza. Jesus não está pegando esse versículo aqui e está dizendo, a carne é fraca. Os discípulos estão dormindo porque estão cansados da rotina do dia a dia. Estão cansados fisicamente. Se trabalhava, estava cansado do trabalho. Se estava fazendo obra com Jesus, estava cansado de subir e descer ladeira. Ou acha que andar não cansa? Tenta andar de manhã para meio-dia, indo lá no terminal, até a Vila Sônia. Tenta ir o máximo de vezes que você conseguir para ver se você chegar em casa como você vai estar. A carne é fraca aqui, não é a carne por pecado, mas é o cansaço físico. Você quando está cansado, você quando está com cansaço do seu trabalho, você consegue absorver alguma coisa que você assiste ou que você lê? Sua mente não consegue processar nada. Então é necessário que venha ter descanso. Porque muitas pessoas ficam atribuladas nos dias atuais. Não dorme direito, não consegue relaxar a mente, tudo que é falado a pessoa já leva para o lado errado. Pelo menos eu sou assim, quando eu não durmo direito eu fico irritado. Se eu dormir, mas eu não dormir direito eu fico irritado. Eu acordo em um estresse terrível. Mas isso aí eu sei que é o problema porque eu não dormi direito. A mulher vai falar, não, tu já é irritado por vida. Não, mas a falta de sono também te dá uma irritação. Te dá uma irritação terrível. Você fica inquieto. Tudo que os outros vêm falar, você já quer partir com ignorância. Então é necessário que, segundo as medicinas, eu não sou expert em medicina, mas segundo a medicina fala que o necessário para um ser humano dormir é 8 horas por dia. Hoje, muitas pessoas acham que os tempos estão abreviados, mas não está abreviado. É porque, de acordo com que a tecnologia vai se avançando, a gente vai ficando vidrado na tecnologia, e ali o tempo parece passar mais rápido, mas não é uma ilusão que te dá que o tempo está passando rápido. Porque você está tão vidrado ali naqueles conteúdos da internet ou do celular, televisão, que as horas passam rapidinho. Quando você está fazendo uma coisa que é gratificante, as horas passam rapidinho. Agora, se você faz uma coisa que é chata, aquelas horas ali demoram de passar. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. O dia que você não quer trabalhar, o dia que você quer ficar em casa descansando, mas você tem que trabalhar porque você tem uma meta a cumprir. As horas parecem nunca passar. Parece que dá 7 horas, mas não dá 6 horas para você ir embora. Demora. Lá no serviço, quando está sem material para a gente fazer, as horas demora. Porque quando a gente está fazendo uma coisa ali, outra coisa aqui, as horas passam que a gente nem sente. Mas quando a gente fica parado e a gente já está acostumado a trabalhar, meu irmão, parece que é eternidade. Parece uma eternidade. Mas quando você também está ligado na internet,
vendo os vídeos lá que você gosta, as horas rapidinho passa. Aí entra aquela parte que eu falo, a mal administração do tempo faz a gente ficar sem tempo. A gente não administra o nosso tempo, então a gente fala, estamos sem tempo. E a pessoa que fala que não tem tempo, está mentindo. O dia é 24 horas, para todos. Resta saber como você administra o seu tempo. Trabalhamos 10 horas durante o dia. Nos sobra ainda 14 horas durante o dia. Viemos 3 vezes na semana para a igreja. O culto vai das 7 às 9h15, às 9h30 mais ou menos. Ainda te sobra 12 horas. 12 ou 11 horas e meia. E essas 12 ou 11 horas e meia, o que você faz com ela? Está sendo bem aproveitado? Está sendo bem gastado o seu tempo? Então não quer dizer que o relógio mudou. Quer dizer que o avanço da tecnologia vai vindo e a gente vai perdendo o foco do que realmente é para fazer. Aí quando a gente vai dormir já está tarde. 3 horas da manhã, 2 horas da manhã. Vamos falar um pouco da apostila aqui? Até o WhatsApp, viu, irmão? Sim. As mensagens. Eu não tenho nada de rede social, mas a sua conversa também tem que às vezes é coisa necessária, mas pode ser um período certo. Sim. Se a gente não souber administrar, a gente acaba ultrapassando o horário. Não é que... Tem pessoas que é radical, fala que esse negócio aí é do diabo. Não é do diabo. É a gente que administra mal. Todas as tecnologias estão para o bem e tem a opção para o bem usar e tem a opção para o mal usar. Resta saber de qual forma a gente quer usar ela, se é para o bem ou se é para o mal. Fabião. A quem foi destinado o de Jesus, sabemos que a ordem de Jesus e seus discípulos foi que saísse por todo mundo e pregasse o evangelho para todo mundo. O que vimos hoje é uma grande falta de compreensão e entendimento desta ordem, ou até mesmo uma distorção das palavras ditas por Jesus. Queremos salientar que quando diz aquelas palavras, não as ordenou somente aos que estavam ali presentes, mas a todos que porventura tivessem desejo de falar sobre as maravilhas que Jesus fez e ainda faz em nosso meio. Portanto, também fomos chamados a estar pregando o Evangelho a toda criatura, não por vontade própria, mas como sinal de obediência à ordem expressa de Jesus. Aleluia. Então aqui quer dizer que todos nós fomos chamados para pregar o Evangelho, né? Então quer dizer que não tem uma ordem específica para ser adorador. O adorador é todo momento. Mas para pregar o Evangelho, essa é a ordem de Jesus. Ide por todo mundo pregando o Evangelho, ensinando com toda a autoridade no Senhor. Então, se vocês podem guardar algo da parte do Senhor, guarde essa palavra. O Evangelho do Senhor Jesus é a prioridade. Louvores é bom, refrigera a nossa alma, faz a gente relaxar. Mas a palavra do Senhor é que traz a fé, que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor. E também traz a salvação. Quando a pessoa tem fé, agora a pessoa vai alcançar também a salvação, que vai crer em Jesus Cristo. Ontem foi lido no culto de missões, aqui em Romanos, que diz assim: não há quem pregue, e como há quem pregue se não enviarão? E como enviarão se não tem pessoas capacitadas? Então é a ordem expressa para a igreja. Hoje, na modernidade de hoje, eu vejo esse ponto, não criticando, mas porque eu prezo muito mais pela palavra. Não que eu despreze o louvor, eu acho muito lindo. Igreja que tem banda eu acho muito linda, gosto muito. Mas a palavra é o ponto principal, para não mudar o foco, para não mudar o que o Senhor tem.
Observa que Jesus, ele antes da Santa Ceia, ele não canta o hino, mas depois de ceiar, ele sobe para o Monte das Oliveiras e vai cantar. Depois de ceiar. Só depois que dá a ceia, é que ele vai subir para o Monte das Oliveiras, vai cantar o hino e vai subir para o Monte das Oliveiras. É que a gente lê a Bíblia, lê como um flash, né? Não procura prestar atenção direito no que está escrito. A gente pegou aqui, já leu, já acabou. Como ir por todo mundo? Hoje existe um grande questionamento sobre como cumprir a ordem de Cristo. Como você foi chamado por Deus para fazer a sua vontade? O Senhor não lhe perguntou se você tinha um nível intelectual elevado, se era formado ou em alguma faculdade, se você possuía poder aquisitivo para executar viagens, se você sabia ou não sabia falar em vários idiomas, enfim. Quando você foi chamado, Deus disse: vinde, pois, a mim. Não fazendo acepção de pessoas, você foi chamado a um compromisso. E certamente Deus lhe concederá o que é necessário para que se cumpra toda a obra que Ele preparou para a sua vida. Toda a obra que o Senhor preparou para as nossas vidas, Ele vai cumprir em nossas vidas ainda. Promessas é diferente do teu chamado. O teu chamado é um e promessas é outra. A promessa que Deus promete a você pode vir através dos teus filhos. Você pode não receber as promessas, mas os teus filhos recebem. Agora, a respeito do teu chamado, vai se cumprir em tua vida ainda.